Glória a Deus. Nós vamos receber nesse momento o anjo que Deus enviou nessa noite para entregar uma mensagem que é o pastor Márcio. Faz favor, pastor, seja bem-vindo. A salva de palmas para o Senhor. Pastor Márcio é o senhor do pastor Hamilton, da nossa sede da igreja local, que é ali na São Luís, aqui no Partenon. Amém? Fica à vontade, pastor. O Espírito Santo mandar, fala. Graças a Deus. Boa noite, amada igreja. É um prazer, uma grande alegria estar aqui. Você que trouxe a sua Bíblia, abra em Efésios capítulo 6, versículo 8. Glória a Deus, aleluia. Se puder trazer uma água, por favor. O tema da mensagem: batalha espiritual. Primeiro eu vou falar sobre visão espiritual e concluir com fechando as brechas. Amém? Amém. Efésios, obrigado, irmão. Capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Diz assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu abro os meus ouvidos e o meu coração para receber a boa semente, a palavra de Deus. Espírito Santo, unge os lábios do pregador e toma o lugar do mensageiro e fala comigo, me ensinando a fechar as brechas, ter a tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, nos traz uma profunda revelação da parte de Deus. Ele diz que os problemas, as lutas, as adversidades que você e eu enfrentamos, problemas como enfermidades, vícios na família, desemprego, amarração, perseguição no trabalho, contendas no seio familiar, ansiedade, depressão, desejo de suicídio. Por detrás destes problemas existe uma atuação maligna, que é a fonte geradora do problema. O homem natural, por não ter visão espiritual, ele percebe que algo está errado quando ele vê os sintomas que essa atuação espiritual maligna causa. Por exemplo, existe um espírito maligno trancando os caminhos, amarrando a pessoa, fazendo ela ter dívidas, fazendo ela não receber aquele processo, aquele dinheiro, aquela promoção. Ela percebe que está amarrada, que está endividada, que por mais que trabalhe, ela não consegue limpar o nome, alcançar os seus objetivos. Então, no âmbito natural, ela pensa consigo: vou conseguir um segundo emprego, vou fazer hora extra. Se
Se é na área física, ela está enferma, ela vai no médico, ela consulta, ela faz exames. Se é no casamento, ela lê um livro sobre casamento, vai no psicólogo, ela tenta resolver. Só que como na visão dela o problema é de âmbito natural, as medidas dela também são de âmbito natural. Ela consegue amenizar o problema, mas não resolver, porque problemas que têm uma origem espiritual só se vence através da fé. A fé faz o Deus Todo-Poderoso estender a mão e agir em nosso favor. É como se uma pessoa tivesse um vírus, uma bactéria no corpo. Essa bactéria que está agindo oculta no corpo causa infecção. O sintoma da infecção é febre. Quem já teve dor de garganta, uma infecção e por causa disso deu febre? Levanta a mão. Então, você sabe que algo não está bem por causa dos sintomas, a febre. Então você pensa, vou resolver o problema. Você toma um antitérmico, você combate a febre, mas a febre é apenas um sintoma. Você vai resolver o problema tomando um antitérmico? Não, porque a raiz do problema é uma bactéria. Você precisaria tomar um antibiótico, combater a raiz do problema, a fonte geradora do problema. E quando você combate a raiz do problema, os sintomas que ele causa, no caso do exemplo, a febre, desaparecem junto. Quem está entendendo? Então você precisa usar as armas da fé para lutar contra principados e potestades que têm agido para destruir os teus projetos, os teus sonhos e a tua família. A Bíblia diz em Mateus 12:22 que havia um homem cego e mudo. Ele não conseguia ver, tampouco falar. A sua família com certeza o levou aos melhores médicos. Para o médico, o problema deste homem era biológico, natural. E a ciência limitada não encontrou a cura, nada pôde fazer por ele. Mas um dia o trouxeram à presença do médico dos médicos, Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder dos céus e da terra e que cura enfermidades incuráveis. Vocês podem me ajudar nessa noite? Eu preciso de 3 homens, rapidinho aqui na frente. 3, mais 2. De preferência que tenha tomado café, que possa falar para fora. Mais 1. Esse irmão aqui vai representar o homem cego e mudo. Esse irmão aqui, qual é o nome do irmão? Raí. Jogador de futebol? E o nome do irmão? Edson. O Edson vai representar o cego e mudo. Fica aqui atrás dele. Coloca a mão aqui nos olhos dele. O irmão, ele é cego e mudo. Não pode ver e falar. Para as pessoas é um problema natural, um problema físico, biológico. Mas quando esse homem chegou à presença de Jesus Cristo, Jesus tem visão espiritual, ele tem discernimento espiritual. A Bíblia diz que o homem natural não discerne as coisas do Espírito. Mas nesta noite, o Espírito de Deus vai abrir a tua visão e vai te dar discernimento espiritual, para que você saiba discernir quando a batalha é natural e quando a batalha é espiritual. Eu não estou dizendo toda luta é espiritual.
espiritual, mas quando for natural, Deus vai te dar direção e sabedoria para alcançar a vitória. Quando for espiritual, Ele vai agir com a sua mão e te dar a vitória. Então, esse homem estava sofrendo com um problema físico, mas que tinha uma origem espiritual. Quando ele foi trazido à presença de Jesus Cristo, Jesus, quando olhou para ele, viu que por detrás do problema havia uma atuação maligna, que era quem causava o problema. Jesus então se dirige ao homem e diz: espírito cego e mudo, de enfermidade, eu te ordeno, sai da vida deste homem. E a Bíblia diz: e imediatamente passou a ver e a falar e glorificava a Deus. Talvez por detrás dos problemas no teu casamento, na tua vida financeira, a divisão no seio da tua família, é provável que tenha uma atuação maligna e que seja a fonte geradora do problema. Pode sentar, já vou chamar mais irmãos, hoje vocês vão me ajudar, tá bom? Olha ali o que diz no texto: trouxeram-lhe um homem, Mateus 12, 22, trouxeram-lhe um homem, então, um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. A raiz do problema era espiritual. Jesus foi na raiz do problema. Por isso que o apóstolo Paulo diz que as nossas armas são poderosas para destronar principados e potestades. A nossa luta é na oração, é no jejum, é na palavra, porque é o Senhor quem nos dá a vitória. Amém? Preciso de uma mulher para me ajudar e mais 2 homens. Uma mulher e 2 homens. Pode ser os que já ajudaram. A Bíblia diz lá em Lucas 13, do versículo 10 ao 13, que Jesus Cristo foi em uma sinagoga, em um lugar onde se reuniam para meditar na palavra de Deus. E ali estava uma mulher que há 18 anos sofria. Ela andava encurvada. E a Bíblia diz que de forma alguma ela conseguia se endireitar. Os médicos não conseguiram curá-la. Eu creio que ela tinha dores insuportáveis. Eu creio que os homens não olhavam para ela. Eu creio que a autoestima dela era baixa. Ela não se via como alguém de valor, amada, importante, porque eu creio que havia desprezo sobre ela, solidão, tristeza. Mas ela foi à sinagoga para adorar a Deus, e a palavra diz que Ele busca os verdadeiros adoradores. Então, ela andava curvada. Só que por detrás do problema, por detrás do problema havia um espírito de enfermidade, que era quem causava o problema. Imagina, você sofre um dia, parece que quando você está com sofrimento, quem baixou o hospital? Parece que um dia num hospital é uma semana, sim ou não? Um mês na praia passa assim, ó. Agora, uma noite numa emergência de hospital é inesquecível, sim ou não? Imagina 18 anos sofrendo. Mas na sinagoga estava Jesus, o médico dos médicos, aquele que disse em Mateus 28, 18: eu recebi todo o poder nos céus e na terra. Jesus, vendo essa mulher, vê que por detrás do problema havia uma presença maligna. Jesus detecta a origem do problema. Eu vou ler o texto aqui com você.
e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, dá uma olhadinha nela, Jesus, chamou-a a si. Disse: vem à minha presença. Vem à minha presença. Venha à minha presença. Aí ela se coloca na presença de Jesus, já está. Jesus diz: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Seja curada. Você está liberta. o espírito de enfermidade saiu. Ele endireitou-se e glorificava a Deus. Obrigado. Pode sentar, irmãos. Uma vez, um homem chegou no culto cabisbaixo, abatido. Pastor, eu sou engenheiro, tenho um excelente currículo, mas toda semana eu vou nas empresas e participo de entrevistas de emprego. E os entrevistadores me dizem: o seu currículo é excelente, vamos te ligar, você está praticamente contratado. Ele estava endividado, ele estava abatido, porque o homem tem o dever de prover o seu lar, e ele estava abatido, e ele ia nas empresas, mas não era chamado. E naquele culto ele manifestou um espírito maligno, uma entidade denominada Exu Tranca-Rua, manifestou nele, e o demônio disse: eu estou amarrando a vida dele. Quando ele vai nas empresas e deixa a folhinha, eu coloco as minhas garras em cima, eu não deixo chamarem ele, eu vou fazer ele se matar, ele é meu. E foi usado a fé no nome de Jesus, no nome que está acima de todos os nomes, e pela fé no nome de Jesus foi ordenado aquele espírito maldito sair da vida dele. Mudou o semblante. Dias depois ele retorna, já não mais cabisbaixo, abatido, mas com um semblante leve e feliz, e diz: pastor, quero dar um testemunho. Pastor, Deus abriu a porta, consegui um emprego, estou trabalhando, abençoado, glória a Deus. Porque aquele espírito que agia na vida dele, amarrando os caminhos dele, saiu. A amarração que ele gerava, as dívidas, a miséria, saiu junto. Amém, igreja? Aleluia. Agora que você já pegou a visão espiritual, eu quero falar a segunda parte, fechando as brechas. Uma vez um demônio manifestou, e ao ser perguntado: demônio, o que você ganhou para agir na vida desse homem? O demônio disse: eu não ganhei nenhum trabalho, eu não preciso de uma oferenda para entrar, agir e destruir a vida de uma pessoa. A desobediência dele, a palavra daquele lá de cima, me dá mais legalidade e poder para agir, e eu vou destruí-lo. Israel tinha cidades cercadas por muralhas. As muralhas eram uma proteção natural. Sobre as muralhas haviam postos com sentinelas, vigilantes e armados. Se o inimigo se aproximasse, eles tocavam as trombetas, chamando o povo para a guerra, e resistiam. Mas o inimigo astuto e perseverante
A Bíblia diz que o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo parece com um leão, mas a minha Bíblia diz que só existe um leão, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, aquele que esmagou a cabeça de Satanás e ele colocou debaixo do estrado dos nossos pés. Mas se você der legalidade, ele entra. Por isso a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. O diabo só entra para agir na tua vida se você der brecha. Eu ganhei um amigo para Jesus que era filho de santo. Ele levou na terreira para o pai de santo todas as guias, charuto, roupa, e disse: a partir de hoje eu só seguirei a Jesus. A esposa dele continuou indo por alguns dias, depois se converteu. E um dia ele chegou para mim e disse: pastor Márcio, uma pombagira disse para minha esposa que se eu não voltar para servi-los, eles vão entrar e destruir a minha vida e a minha família. E ele mandou um recado. A entidade disse: nós somos iguais a camundongo. Nós não precisamos de uma porta, qualquer brecha nos basta para entrar. Ou seja, deixa na reta e eu te destruo, porque o diabo não brinca de ser diabo. E quando a pessoa desobedece a palavra de Deus, quando a pessoa não pratica a palavra de Deus, ela está dando legalidade, brecha, abrindo a porta, porque a tua desobediência à palavra de Deus no mundo espiritual é como uma porta que dá acesso aos espíritos malignos entrarem e agirem. Aquele que está em obediência pode dizer o que diz o Salmos 91: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Deus onipotente. 1000 cairão à tua direita, 10.000 ao teu lado, mas tu não serás atingido. Mas o diabo, ele procurava brechas, e não encontrando, sabe o que ele fazia? Sem pressa, ele ia tirando pequenas pedras das muralhas, até abrir uma brecha, também chamado de agulha. É um buraquinho que passava um homem abaixado. Lembra que Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? A agulha não é que você usa para costurar a camisa, mas aquela brecha na muralha. O inimigo vinha à noite e procurava lugares aonde não haviam sentinelas, aonde não havia ninguém vigilante, cuidando, atento, aquela área que você não dá atenção, aonde você está em desobediência.